Voltamos com a nossa correspondente, Patrícia Vasconcelos, direto da Casa Branca, em Washington, para falar sobre os desdobramentos e repercussão em torno da crise da Venezuela, na Venezuela. Boa tarde mais uma vez, Patrícia. Suas informações, por favor. Oi, boa tarde. Agora repercute aqui uma entrevista que o Donald Trump deu esta manhã por telefone à revista The Atlantic. Ele conversou com eles, com o repórter esta manhã, e a publicação saiu há cerca de uma hora, meio-dia daqui, agora 1h17. Nessa entrevista, segundo a reportagem da The Atlantic, Donald Trump adota um tom mais duro em relação a Delcy Rodrigues, diferente do que ele disse ontem na coletiva de imprensa, quando ele falou que na conversa com Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, ela estava disposta a fazer o que fosse necessário. Nessa conversa desse domingo de manhã, enquanto ele jogava golfe, foi essa a descrição, que ele tinha acabado de chegar no clube de golfe dele na Flórida, enquanto falou por telefone, ele disse que não estava satisfeito ou não vai suportar a postura de Delcy Rodrigues se ela continuar afirmando que não é a favor ou é contra a operação militar da madrugada de sexta-feira para sábado que levou à prisão de Nicolás Maduro. Então, foi isso que o Trump disse nessa entrevista, que se ela seguir com esse discurso criticando a ação militar dos Estados Unidos, ela terá um fim pior que o de Maduro. Foi isso que disse o Donald Trump à revista The Atlantic, e é isso que repercute por aqui agora. Patrícia, obrigada pelas suas informações. A gente segue contando contigo, trazendo, portanto, todas as atualizações direto da Casa Branca em Washington. Se houver qualquer possibilidade de pronunciamento do presidente Donald Trump ou de algum de seus auxiliares, aciona a gente, porque é prioridade nessa cobertura. Obrigada, Patrícia. E a gente já recebe aqui no estúdio do News Domingo Lucas Amaral, professor da FAAP, doutor em Relações Internacionais. Professor, seja bem-vindo à nossa cobertura. É um prazer ter o senhor aqui com a gente para nos ajudar a entender esse contexto da influência dos Estados Unidos na América do Sul. E agora já quero repercutir contigo, e já colocando também a Basília Rodrigues aqui na nossa conversa, essa declaração de Donald Trump. Então, queria já começar com o senhor fazendo essa análise sobre a fala mais recente de Donald Trump, criticando ali, fazendo uma cobrança mais dura a Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, que está sendo colocada nessa situação bastante complicada. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, botou pressão, hein? Um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. A gente lida com essas questões o tempo todo, especialmente quando se trata de presidentes como Donald Trump, Esse tipo de declaração já era esperado, uma vez que é necessário aguardar que tipo de movimentação será feita em relação à própria Delcy junto aos militares no país, mas também, de forma geral, de forma também mais importante, em relação a aqueles que dentro do país esperam por algum tipo de ação mais efetiva no sentido de ou movimentação popular, ou movimentação de milícias, ou mesmo movimentação em relação a algum tipo de reação ao que os Estados Unidos fizeram no país. Por isso, a gente pode aguardar que, nesse caso, se foi algum tipo de decisão conjunta, porque a gente não tem certeza exatamente como é que foi feita essa retirada do presidente Maduro da Venezuela. Então, o que a gente pode imaginar é que talvez tenha tido algum tipo de conivência de algum setor dentro do próprio palácio para que o Maduro fosse retirado de uma forma mais simples do que esperada. Por que a gente pensa isso? Na verdade, é provável que essas conversas com a Delcy e com outros representantes do governo venezuelano já vinham acontecendo e que, de alguma forma, ela foi aceita, e nesse momento é muito mais uma retórica feita para o público interno da Venezuela do que necessariamente uma busca para que haja uma imposição em relação ao próprio governo. Professor, ao que tudo indica é isso mesmo, Tá parecendo, tá clareando a situação agora de que já havia um acordo entre os Estados Unidos e o entorno todo de Maduro, para que retirassem ele de lá e eles assumissem o poder e aí tocassem essa transição. Tá parecendo isso,
Sim, a impressão que nós temos é justamente essa, porque foi uma retirada muito rápida. E mesmo que a gente esteja falando aqui de forças armadas americanas, que são muito bem equipadas, fizeram treinamento durante muitos meses, a gente viu que foram diversos caças, aviões, navios mobilizados, né? Talvez a maior mobilização que a gente tenha visto em décadas, desde talvez a retirada de Noriega do poder no Panamá. Então, isso demonstra que houve uma preparação, que tudo foi feito para que os conformes fossem atingidos, mas ainda há uma dúvida que não está definida, que não está clara, se houve de fato alguém dentro do próprio governo venezuelano que atuou junto para facilitar a entrada, por exemplo, dessas tropas americanas, ou mesmo para que a rendição de Maduro fosse feita de uma forma mais agilizada. Por exemplo, uma das coisas que não aconteceu é que Maduro não conseguiu chegar a tempo no que seria aquela sala do terror, no bunker, exatamente. Isso mostra que algum tipo de atraso, alguma inconveniência aconteceu no meio do caminho. Professor, então é uma traição coletiva, né, de todo o segundo escalão do governo, então? É possível que sim, a gente ainda não tem essa confirmação, mas talvez até do primeiro escalão. Né, em certa medida, como esses representantes, a própria vice-presidente, outros representantes militares, principalmente, já vinham conversando com representantes americanos e essa negociação já se arrastava por muitos meses, é provável que isso tenha sido colocado em pauta, inclusive na discussão com outros presidentes no próprio sistema internacional. Professor, a gente mais cedo teve uma conversa muito boa com o Luiz Kawaguchi agora há pouco, nosso colega jornalista, especialista em direito internacional também, especialista em cobertura de guerra, né? E ele trouxe todo o aparato utilizado por Donald Trump, uma infraestrutura que é impressionante, assim, o uso de tecnologias muito avançadas para fazer essa invasão, essa captura de Nicolás Maduro, sem que despertasse uma suspeita, né? Para que desse tempo de Maduro, pelo menos, reagir ali, tentar fugir, se esconder no bunker, como não deu tempo. E eu fiz uma pergunta a ele, queria fazer também ao senhor sobre a percepção de como é que os Estados Unidos vão utilizar também toda essa tecnologia agora para se manter no controle da situação lá na Venezuela, porque a gente sabe que Nicolás Maduro foi capturado, existe essa incerteza sobre como vai se dar toda essa transição, o que ainda não está muito claro. A gente vê agora essa declaração de Donald Trump sobre a vice-presidente que supostamente está no lugar ali de Nicolás Maduro, reconhecida pelas Forças Armadas venezuelanas, reconhecida também por parte dos venezuelanos, mas ainda há muita insegurança. E os Estados Unidos, eles podem utilizar, certamente vão utilizar de todo esse aparato, todo esse armamento, tecnologia, para se manter no controle? Olha, essa é a grande dificuldade do chamado boots on the ground, né, que Trump, inclusive, falou bastante no discurso dele ontem, que nós não temos mais medo de tropas em terra, de colocar as tropas realmente lá no país, no território em si. Então, o que a gente tem que pensar nesse aspecto é o seguinte: o custo desse tipo de operação é muito grande. Apesar da tecnologia, apesar de todos os avanços, apesar de tudo isso, ainda assim, transportar dezenas de milhares de pessoas de um lugar para outro, mantê-las e ocupar esse lugar sofrendo resistência muito grande, ainda é muito difícil. Então, é muito improvável que os Estados Unidos, Donald Trump, queiram, de fato, controlar o território, como a gente viu em situações como no caso do Iraque, do Afeganistão. Nesse sentido, o que eu imagino é que justamente essa via negociada é o que busca o governo Trump. Por isso, essa pressão maior agora, inclusive, nos representantes atuais, especialmente depois que a Suprema Corte da Venezuela e os militares reconheceram Delcy enquanto presidente interina por 30 dias, podendo ser estendido por mais 30 dias. Agora, professor, o senhor não teme que possa haver uma reação de núcleos ali que sejam fiéis, leais ao Maduro e eles tomem a frente, né, desse enfrentamento aos Estados Unidos, sabe, milícias leais ao Maduro e tomem a frente ao contrário do que a Delcy Rodrigues parece ter acordado? Eu acho que sim, acho que é muito provável. Nós não temos uma união completa desses grupos dentro da Venezuela. Inclusive, eles têm alguma autonomia. Alguns desses grupos milicianos são conectados a militares do alto escalão, outros não. Então, pode haver sim algum tipo de resistência e pode haver, inclusive, algum tipo de secessão. Alguns desses grupos saem, falam que não aceitam essa visão negociada, não aceitarão qualquer tipo de interferência externa na Venezuela, a soberania venezuelana, e por isso resistirão com armas. E quando a gente fala desse tipo de resistência, a gente está falando de resistência de milícia na selva, a gente está falando nas cidades, nas montanhas, que mesmo com toda a tecnologia, mesmo sendo os Estados Unidos, ainda há muita dificuldade de resistência. Que coisa, hein, professor? Aí caminharíamos para uma situação de Vietnã, né?
Isso. Esse é um dos grandes perigos, a possibilidade de uma guerra civil no país, assim como a gente vê acontecer em lugares que foram ocupados por potências estrangeiras.